Ed Gein é conhecido como um dos criminosos mais infames que já existiu, tanto que ele serviu de inspiração para diversos personagens notórios do cinema, como Norman Bates de Psicose, o Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica e Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes. E se você viu a série Bates Motel, você sabe que os personagens foram inspirados em Ed Gein e na sua mãe. Mas antes de falar da biografia desse cara e de todos os crimes cometidos por ele, eu preciso pedir para que você deixe aquele like para ajudar o canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo de casos criminais, terror e mistério, se inscreva se ainda não for inscrito. Temos conteúdo extra lá no Instagram, tá aparecendo aí na telinha para você. E eu vou deixar o link da playlist sobre serial killers no primeiro comentário fixado para que você possa maratonar depois que esse vídeo acabar. Agora chega de enrolação e bora começar esse caso. Edward Theodore Gein, conhecido como Ed Gein, nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, no estado de Wisconsin, Estados Unidos. Ed morava com seus pais, George Philip Gein e Augusta Wilhelmine, e com seu irmão que era 5 anos mais velho, o Henry George Gein. Ed e seu irmão viviam em um lar totalmente disfuncional. George, o pai deles, não parava em emprego nenhum e era viciado em bebidas alcoólicas. Já Augusta, a mãe deles, era uma religiosa fervorosa, controladora e psicótica. Ela era proprietária de uma mercearia na região e era responsável pelo sustento da família. Augusta não deixava o George participar na criação dos filhos. Ela o desprezava e dizia que ele era um péssimo marido e um péssimo pai. No ano de 1914, a família se muda de La Crosse para uma fazenda isolada em Plainfield, porque Augusta dizia que queria criar seus filhos longe da imoralidade e dos pecadores da cidade. Augusta falava constantemente para os seus filhos que o mundo era um lugar corrompido pelo mal, e por isso ela não deixava que eles tivessem contato com ninguém, nem na escola eles podiam fazer amizade com outras crianças. Augusta também falava para eles que todas as mulheres eram servas do diabo, com exceção dela, é claro, e que praticar relações íntimas era algo abominável por Deus. Augusta obrigava os meninos a lerem diariamente trechos da Bíblia, ensinando sobre punições e castigos divinos caso eles fizessem algo errado. Ed passava a maior parte do tempo dentro de casa, fazendo tarefas domésticas e ajudando na fazenda. Raramente saía de casa, exceto para ir à escola. Na escola, o Ed era considerado um menino esquisito pelas outras crianças. Ele era um menino extremamente tímido, que sofria muito bullying e chegava em casa praticamente todos os dias chorando. As crianças zombavam dele porque ele falava estranho. Uma das fontes diz que ele tinha a língua presa, então por isso as crianças riam da cara dele. E ele também tinha uma das pálpebras dos olhos um pouquinho caída. Então por conta dessa deformidade, que nem é grande coisa, as crianças zombavam bastante dele. Ed gostava de praticar taxidermia, então ele mesmo saía para caçar os animais e depois os empalhava. Aos 12 anos de idade, Ed foi flagrado pela sua mãe se tocando na banheira, uma coisa que todo menino faz. Mas Augusta ficou transtornada por causa disso e o agrediu fisicamente e verbalmente. Em 1920, aos 14 anos, Ed concluiu o ensino fundamental e abandonou a escola, mas ele continuou a ser um leitor assíduo. A leitura e a taxidermia eram suas paixões. É dito que quando Ed completou 21 anos de idade, a Augusta o fez prometer que ele seria virgem para sempre e que nunca se envolveria amorosamente com nenhuma mulher. George e Augusta eram totalmente diferentes um do outro, e por conta dessas diferenças, eles brigavam praticamente todos os dias. Só que mesmo assim eles continuaram juntos até o falecimento do George em 1940, aos 66 anos. Ele faleceu de insuficiência cardíaca devido ao seu problema com o alcoolismo. Depois que o George morreu, o Ed, que na época estava com 34 anos, e o seu irmão com 39, tiveram que trabalhar fora em mais bicos para poder sustentar a casa. E apesar dos ensinamentos distorcidos da mãe, os rapazes eram conhecidos na região como honestos e trabalhadores. Tanto que o Ed começou a trabalhar como babá dos filhos dos vizinhos, e ele dizia que preferia estar na presença de crianças porque elas eram mais fáceis de se relacionar. Diferente do Ed, que acreditava cegamente nas coisas que a mãe falava, o irmão mais velho tinha a mente mais aberta e não aceitava ser manipulado como o Ed. O Henry passou a alertar o Ed sobre os exageros da mãe,
Só que o Ed nunca acreditava nele, e por conta dessas discordâncias, eles viviam brigando. Até que no ano de 1944, enquanto os irmãos queimavam parte da vegetação da fazenda, o fogo se alastrou e tiveram que acionar os bombeiros para conter as chamas. Só que, estranhamente, durante esse incêndio, o irmão do Ed sumiu e ele foi dado como desaparecido. Depois de algumas buscas, a polícia encontrou o corpo do Henry sem vida, com vários hematomas na cabeça. Só que a polícia não fez nenhuma investigação mais aprofundada e deram a causa da morte como asfixia, porque para esses policiais, o Ed seria incapaz de cometer qualquer crime. Agora que o Henry não estava mais vivo, o Ed se tornou mais apegado à mãe. Ele ficou cada vez mais recluso, principalmente depois que a Augusta sofreu seu primeiro AVC e precisou ser cuidada pelo Ed 24 horas por dia. Em 29 de dezembro de 1945, a Augusta sofreu um segundo AVC e faleceu aos 67 anos. Agora, sem nenhum familiar vivo, o Ed passou a viver sozinho na fazenda. Nessa época, o Ed estava com 39 anos e, com a perda da mãe, ele passou a ter um comportamento mais estranho do que já era. Ele passou a se interessar por revistas sobre experimentos humanos, lembrando que ele já praticava taxidermia. Sem falar que ele não tinha nenhuma vida social, ele só saía de casa para trabalhar como babá ou como faz tudo na vizinhança. Os vizinhos começaram a perceber que ele andava sempre sujo e exalando mau cheiro, como se tivesse parado de se importar com a higiene pessoal. 1 ano e meio após a morte de Augusta, Ed passou a frequentar durante a noite o cemitério onde ela estava enterrada, até que depois de várias visitas, ele desenterrou o corpo dela e levou para casa. O corpo de Augusta foi o primeiro que o Ed desenterrou. A partir daí, ele passou a visitar vários cemitérios à noite para violar túmulos de mulheres recém-falecidas e roubar os seus corpos, levando-os para sua casa na fazenda. Agora vamos falar sobre os crimes cometidos pelo Ed Gein. Eu vou falar com detalhes sobre os crimes que ele confessou e que a polícia conseguiu provar que foram cometidos por ele. Os demais eu vou deixar para comentar no final. Em 1951, Ed Gein conheceu a proprietária de um bar chamada Mary Hogan. Ela era uma mulher de meia-idade que parecia muito com a Augusta fisicamente, e essa semelhança fez com que o Ed ficasse obcecado por ela. Até que em 8 de dezembro de 1954, Mary Hogan, de 51 anos na época, desapareceu e foi encontrado sangue no bar em que ela trabalhava. Ed esperou que todos os clientes saíssem e efetuou um disparo contra Mary, tirando a vida dela. Em seguida, ele levou o corpo dela para a fazenda em um trenó, onde removeu toda a pele de Mary para confeccionar objetos. Em 16 de novembro de 1957, Bernice Warden, de 58 anos, desapareceu. Ela era dona de uma loja de ferragens e mãe do vice-xerife da cidade. E no dia do desaparecimento da Bernice, era o início da temporada de caça a cervos em Plainfield, então praticamente todos estavam pelas florestas caçando e as ruas e comércios ficaram totalmente vazios. No final do dia, o filho de Bernice foi até a loja da mãe, mas não a encontrou. Ele percebeu que o dinheiro do caixa estava faltando e que havia uma mancha de sangue no chão. Só que a Bernice havia emitido um último recibo naquele dia de 1 galão de anticongelante para Ed Gein. E essa pista foi crucial para que a polícia começasse as buscas por ele. Os policiais então invadiram a casa de Ed Gein e lá se depararam com uma cena digna de qualquer filme de terror. O corpo de Bernice estava sem cabeça, pendurado no teto pelos pés e com uma marca de um único disparo na nuca. A casa de Ed estava extremamente suja, cheirando a podre. Tinha várias ferramentas espalhadas, além de partes de corpos conservados. A única parte da casa que estava impecavelmente limpa era o quarto de Augusta, a mãe do Ed. Ele isolou o quarto dela e manteve preservado como se fosse um santuário. As buscas pela fazenda duraram um pouco mais de uma semana. A polícia encontrou pele de mulheres que estavam conservadas como se fosse couro, um crânio que era utilizado como tigela de sopa e um cinto feito de partes humanas. A polícia também encontrou cadeiras que haviam sido forradas com pele, assim como uma calça, algumas fontes dizem que é um macacão, que foi todo feito em pele. Ed Gein também mantinha uma caixa de sapatos com 9 partes íntimas, além de um pote com narizes.
A polícia encontrou 15 corpos de mulheres na fazenda de Ed Gein, além da famosa máscara de pele que serviu de inspiração para o Leatherface. E tinha muito mais outras coisas que eu não posso ficar falando aqui, senão esse vídeo vai ser banido pela plataforma. Mas eu acredito que na série o Ryan Murphy vai mostrar tudo sem censura. Após a perícia fotografar esses objetos, eles foram destruídos, mas até hoje você consegue encontrar foto desses objetos na internet. Bom, Ed Gein foi preso e confessou ter tirado a vida das duas mulheres, da Mary Hogan e da Bernice Warden. Ele também confessou ter visitado cerca de 40 vezes os cemitérios ali da região e exumado o corpo de dezenas de mulheres. Ed disse para a polícia que durante essas visitas ao cemitério, ele tinha uma espécie de apagão e que por isso, na maioria dessas visitas, ele foi embora sem levar nenhum corpo. Porque enquanto ele estava lá, ele meio que voltava assim, né? Acordava desse apagão e ia embora para casa. Ele também disse que poderia ter sido responsável pelo desaparecimento de outras pessoas na região, mas que, como ele sofria desses apagões, ele não poderia confirmar nada. Ed Gein negou ter tido qualquer tipo de relação íntima com os cadáveres, porque, segundo ele, cheiravam muito mal. E ele também disse que nunca teve nenhuma experiência íntima com outra pessoa, provavelmente por conta da promessa que ele fez à mãe quando ele completou 21 anos. Em 23 de novembro de 1957, Ed foi avaliado por um psicólogo e um psiquiatra que o diagnosticaram com esquizofrenia e psicopatia. Em dezembro de 1957, Ed Gein foi considerado inapto a ser julgado. O juiz determinou que ele fosse internado por tempo indeterminado no Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos. E esse hospital psiquiátrico existe até os dias de hoje, mas com outro nome. Em 20 de março de 1958, os bens pessoais e a fazenda de Ed Gein estavam programados para serem leiloados no dia 30. Mas um incêndio destruiu tudo. A polícia descobriu que o incêndio foi intencional, mas os culpados nunca foram encontrados. Após 11 anos internado, no dia 22 de janeiro de 1968, Ed Gein foi considerado apto para ser julgado aos 62 anos de idade. O julgamento começou em 7 de novembro de 68 e durou uma semana. Em 14 de novembro de 1968, Ed foi considerado culpado por homicídio em primeiro grau de Bernice Warden, mas considerado inocente por motivos de insanidade e sentenciado à prisão perpétua no Hospital Central para Criminosos Insanos. E apesar de ter confessado, Ed Gein não foi julgado pelo crime contra Mary Hogan. Em fevereiro de 1974, aos 68 anos, Ed Gein apresentou uma petição ao tribunal alegando que estava mentalmente apto para retornar ao convívio em sociedade. Mas em junho do mesmo ano, o juiz rejeitou essa petição após o Ed passar por um novo exame psiquiátrico. Em 1978, Ed Gein foi transferido para o Instituto de Saúde Mental de Mendota, em Wisconsin. Ed Gein faleceu em 26 de julho de 1984 aos 77 anos devido a uma insuficiência cardíaca e respiratória em decorrência de um câncer de pulmão. O corpo de Ed Gein foi enterrado no cemitério de Plainfield, ao lado da sua mãe, e se tornou uma espécie de atração turística. Alguns visitantes até pegaram pedaços da sua lápide para guardar como lembrança. Até que em junho de 2000, a lápide inteira foi roubada. A lápide foi encontrada um ano depois e colocada em um depósito. E após esse roubo, tiraram o nome do Ed Gein da lápide para evitar vandalismo. Durante o período que Ed esteve internado no hospital psiquiátrico, ele era considerado um paciente modelo. Mas as funcionárias mulheres relataram que tinham um pouco de medo dele porque ele parava e ficava olhando fixamente para elas. Como eu disse anteriormente, o Ed Gein foi condenado apenas pelo homicídio de Bernice Warden, apesar dele ter confessado o crime contra Mary Hogan. Acredita-se que ele tenha sido responsável por 5 desaparecimentos na época e também pela morte do seu irmão. Os 5 casos possivelmente ligados a Ed Gein são os de Georgia Jean Wickler, de 8 anos, Evelyn Grace Hotley, de 15 anos, Victor Harold Travis, de 42, James Walsh, de 32 anos, e Irene Keating, de 30 anos. A polícia nunca encontrou evidências na fazenda de Ed Gein que pudesse conectá-lo a esses casos.
E essa foi a biografia do Ed Gein. Ele não tirou a vida de muitas pessoas, mas as coisas que ele fazia na sua casa com os corpos foi o que chocou tanto a sociedade. E por conta dessas barbaridades, ele recebeu a alcunha de O Carniceiro de Plainfield. E não é por menos. A produção da Netflix já está em andamento e, apesar de não ter uma data de estreia definida, sabemos que vai ser nesse ano de 2025. Vamos aguardar, porque eu tenho certeza que essa temporada será tão boa quanto as outras. Lembrando que eu vou deixar o link da playlist de Serial Killers no primeiro comentário fixado para você maratonar. Verifique se já deixou o like e se inscreveu no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.